Vamos resolver o exercício da lista 3, o exercício 12, sobre regra da cadeia. Então, considere f de xy dada por x ao quadrado, y ao quadrado, menos x mais 2y, onde o x é da forma raiz de u e o y é dado por uv ao cubo. Ele pede para encontrar a derivada da f em relação a u, no ponto u igual a 1, v igual a menos 2, derivada parcial de f em relação a v, no ponto u igual a 1 e v igual a menos 2. Observe que a nossa função f de xy, ela pode ser escrita como uma função composta da seguinte forma. Nós podemos compor essa f com a função sigma que vai de R2 chega em R2. Então, essa sigma de UV da forma x de UV e y de UV. Então, ela pega um ponto, UV, e leva nesse x de UV e y de UV. E a nossa f é uma função que vai de R2 na reta. Então, essa f pega os pontos x de UV e y de UV e leva em x ao quadrado, y ao quadrado, menos x mais 2y. E daí nós temos aqui, então, a composta, f composta com sigma, que vamos chamá-la de w de uv. Portanto, nós queremos derivar uma função composta, f de sigma de uv, que é a f de x de uv, y de u e v, dada por essa lei de formação. Então, estamos compondo a f com uma função sigma à esquerda de f. Portanto, nós estamos no primeiro caso da regra da cadeia. Então, vamos ter derivada de f em relação a u vai ser igual a derivada da f em relação à variável x vezes a derivada parcial de x em relação a u. Porque o nosso x depende de u e v, então por isso derivada parcial, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a u, porque a nossa y depende de u e de v. E a derivada da f em relação a v vai nos dar derivada parcial da f em relação a x, vezes a derivada da x em relação a v, porque o x depende de u e de v, mais a derivada parcial da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a v. Y também é uma função que depende de u e de v. Então, derivando a f em relação a u, nós vamos ter vai ser a derivada da f em relação a x. Derivando essa expressão em relação a x, o y nosso é constante. Então, vai nos dar 2x vezes y ao quadrado, derivada de x igual a menos 1, derivada de 2y em relação a x é zero, porque meu y é constante, e isso, então, vezes agora a derivada de x em relação a u. X para nós é raiz de u. Então, derivando x em relação a u, nós vamos ter 1 sobre 2 raiz de u. Mais a derivada da f agora em relação a y. Então, nós queremos derivar essa expressão em relação a y. Então, x para nós é uma constante. Então, isso vai nos dar x ao quadrado, derivada de y ao quadrado em relação a y, 2 vezes y. Derivada de menos x em relação a y é zero. Mais a derivada de 2y igual a 2. Vezes a derivada da y em relação a u. Derivando y em relação a u, vamos ter v ao cubo. Agora, derivando a f em relação a v, nós temos derivada da f em relação a x. Então, derivando essa expressão em relação a x, nós temos, já calculamos aqui, que era 2x y ao quadrado menos 1, vezes a derivada da x em relação a v. X não depende de v, então a derivada de x em relação a v, x é constante, então vai me dar zero. Mais a derivada da f em relação a y. Já calculamos
anterior, que nos dá 2x² e y mais 2, vezes a derivada da y em relação a v. Derivando y em relação a v, u é constante, então vamos ter u vezes 3v². Agora, substituindo nessa nossa expressão derivada de f em relação a u, os valores de x e de y, né? O nosso x é raiz de u e o y é uv². Então, substituindo nessa primeira expressão, nós vamos ter 2 raiz de u² vezes v⁻⁶ menos 1. Então, substituímos aqui. Mais 2 vai ficar o x², que vai me dar u, vezes o y, que é o v², mais 2, vezes o v². Vamos agora substituir nessa expressão o nosso x e o nosso y. Daí nós vamos ter, então, 2u vezes o v² mais 2, tudo isso vezes 3u v². Agora é só substituir, então, u igual a 1 e v igual a menos 2 nessa nossa expressão. E vamos ter, então, que a derivada da f em relação a u, nesse ponto, u igual a 1 e v igual a menos 2, vai nos dar 351/2. Substituindo nessa expressão, u igual a 1 e v igual a menos 2, nós temos, então, que a derivada da f em relação a v igual a menos 168. Então, nós temos aqui os valores pedidos, que eram os valores da derivada da f em relação a u, quando u igual a 1, v igual a menos 2, e a derivada da f em relação a v, quando u igual a 1 e v igual a menos 2. Bom, vamos agora resolver o exercício 13 da lista 3. Então, nós temos uma função f diferenciável de uma variável. E z é dado como sendo a f de x² mais y². O exercício pede para mostrar que y vezes a derivada de z em relação a x, menos x vezes a derivada de z em relação a y é igual a 0. Observe que essa função z nossa pode ser escrita como sendo uma função composta. De que forma? Defina sigma, uma função que vai de R2 na reta, da forma sigma de xy igual a u de xy. Então, essa sigma vai pegar esses pontos xy e trazer em um u na reta. E nós vamos definir essa u de xy como sendo x² mais y². E vamos tomar a f nossa, nós já sabemos que ela é uma função de uma variável, então ela vai da reta na reta. Então, essa função f nossa vai pegar esses pontos u, definido como sendo x² mais y², e levar em pontos da reta. Daí, nós vamos ter, então, que a nossa função z de xy nada mais é que essa composta, f composta com sigma de xy, que é igual a f de x² mais y². Como a função sigma é diferenciável e a função f é diferenciável, então nós podemos aplicar a regra da cadeia para calcular a derivada dessa função composta z em relação à variável x e em relação à variável y. Aqui nós estamos no segundo caso da regra da cadeia. Portanto, usando o segundo caso da regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada da z, então, em relação a x, vai ser a derivada da f, que é uma função linear, aplicada na sigma de xy, vezes a derivada da sigma em relação a x. E a derivada da z em relação a y, pela regra da cadeia, segundo caso, vai nos dar derivada da f linear, aplicada na sigma de xy, vezes a derivada da sigma, que é o que está aqui dentro, em relação à variável y. Daí nós temos que a derivada, então, da f aplicada em sigma de xy
sigma de xy, só substituir. É x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes a derivada, então, da sigma. Sigma é x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x. Analogamente, nós temos, na segunda expressão, derivada da f aplicada em sigma, vai ficar f' de x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o nosso sigma, em relação a y. Daí temos, então, que a derivada da z em relação a x vai ficar f' de x quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada de x quadrado mais y ao quadrado em relação a x. Quando estamos derivando em relação a x, y é constante. Então, derivando em relação a x, nós temos 2x. Então, vai ficar f' de x quadrado mais y ao quadrado vezes 2x. Agora, a derivada da nossa z em relação a y, de forma análoga, nós vamos ter a f', então, de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, f' x quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada agora de x quadrado mais y ao quadrado em relação a y. O x para nós é constante, então essa derivada é igual a 2y. Então, nós temos a derivada da z em relação a x, dada por essa expressão, e a derivada da z em relação a y, dada por essa expressão. Se multiplicarmos a primeira por y e a segunda equação por x, e fazermos a primeira expressão menos a segunda, nós vamos ter, então, que z de x menos xz de y igual a zero. Portanto, provamos que z de x menos xz de y igual a zero, como queríamos.